Fala pessoal, eu resolvi montar mais um vídeo, mais uma coletânea de vídeos, né, mais 3 vídeos a respeito da precificação das opções. Por quê? Porque para a gente dar continuidade ao nosso curso de opções, ao nosso educacional de opções, a gente vai precisar entender o como que o preço de uma opção oscila, o porquê que ele muda. Uma vez que ela é um derivativo, uma vez que ela depende do preço da ação, obviamente, né? Ou se for uma opção de ETF, ou se for uma opção de dólar, de moeda, a gente tem que entender o que influencia o preço dessas opções. Então, para a gente dar o próximo passo e entender a respeito de delta, de gama, de teta, de rho, de vega, a gente precisa entender antes a base dessas gregas, a base dessas precificações da opção. Eu espero que você goste bastante do vídeo. Se tiver qualquer dúvida, procura a gente lá no Telegram. Um abraço. Muito bem, pessoal. Como eu já tinha adiantado na introdução, na abertura, essa aula a gente vai falar sobre, né, o prêmio de uma call. Como é que se calcula, como é que se estima o prêmio, ou seja, o preço de uma opção. Opa! Então, se você traduzir o que está escrito aqui, prêmio é o preço que a gente vai pagar na prática, né? Então, a gente quer entender qual é o mecanismo de formação do preço de uma opção de compra, né? Aquela que me dá o direito, se eu for o portador, aquela que me dá o direito de comprar a ação num determinado preço na data futura. Então vamos pensar o seguinte, quer ver? Eu vou começar a minha conversa com vocês colocando o seguinte ponto de vista, o seguinte desafio mental. Eu vou pegar aqui uma empresa fictícia. Então aqui vou pôr na vertical o preço da ação, tá certo? O preço do ativo objeto. E aqui na horizontal, no eixo das abscissas, eu vou pôr o tempo. Então eu vou pegar aqui, fictício, empresas PAP 4, que negociam na data de hoje a ação a R$20. Só que o que acontece? Se eu comprar a ação hoje, eu vou ter que dispor no Brasil aqui, né, tipo lote padrão de 100 ações, eu vou ter que dispor de 100 vezes esse valor, R$2.000. Sendo que eu não quero dispor desse valor hoje, eu posso ir lá no mercado de opções e comprar a opção de comprar a ação da empresa PAP 4 com exercício a R$20, mas para daqui 3 meses. Então daqui 3 meses eu vou ter o caixa, ou seja, eu vou ter esses R$2.000 e aí eu posso pagar os R$20 por ação. Então eu vou lá com R$20 sendo o preço de exercício daqui 3 meses. Você vê que não importa qual é a série, né? Meu exemplo vai ser genérico, ou seja, não importa qual é o mês do ano, não importa nada disso. Importa esse valor aqui, que também é fictício, tá? Isso aqui valeria para qualquer data que você colocasse, mas o que me importa é esse intervalo de tempo entre a data de hoje e o vencimento da minha opção. O vencimento, o exercício dela daqui 3 meses, tá certo? Eu também vou partir do seguinte princípio: daqui até o exercício, essa é a parte talvez mais utópica dessa explicação, a ação não vai mudar de preço. Então, de antemão, já é óbvio, né? A gente vai deixar claro que isso é impossível na prática. A ação nem um dia mudar de preço, né? Na prática, isso é muito improvável que aconteça. Portanto, para que eu estou falando disso, né? Então, por que se é tão improvável que uma ação não oscile de preço nem 1 centavo para cima, nem 1 centavo para baixo por 3 meses? Por que eu estou partindo desse pressuposto? Porque ele é o mais óbvio. Ele é o ponto de partida mais óbvio para a precificação de uma opção de compra. Ou seja, imaginar o quanto valeria hoje comprar a opção de comprar essa ação daqui 3 meses a R$20, mas garantindo esse direito hoje, ou seja, pagando por esse direito hoje. E aí eu te convido a pensar o seguinte: então se a ação está custando R$20 e o meu preço de exercício é R$20, quanto que eu pagaria por essa call na data de hoje? Vamos ver. Se a sua resposta foi não vale nada, porque R$20 na data de hoje, R$20 daqui 3 meses tem o mesmo valor, você errou. Por que você errou? Porque existe um conceito, né, de juros que a gente não pode desprezar. O dinheiro, ele tem um valor no tempo. O valor do dinheiro no tempo é os juros. Então, se a gente partir do seguinte princípio, que se eu vou ao banco e empresto R$20,
e vou pagá-lo daqui 3 meses, eu vou pagar com juros. Portanto, o valor que eu vou pagar numa data futura, o valor futuro, ele é o valor na data de hoje, mais esse mesmo valor acrescido de uma taxa de juros. Então, o valor futuro, colocando em evidência aqui, ó, o valor presente, 1 mais a taxa de juros. Portanto, esses R$20, o valor do exercício na data de hoje, não é 20, ele tem um desconto. Que desconto é esse? Vamos calcular. Esse exemplo que eu vou fazer aqui, tá? Ele valeria com qualquer intervalo de tempo, ele valeria com qualquer taxa de juros, mas ele é vamos falar assim, importante para a gente, justamente para entender qual foi o pontapé inicial, qual foi o ponto de partida de quem pela primeira vez pensou em precificar ou dar o preço justo de uma opção de compra de um ativo objeto, né? De um ativo qualquer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de valor futuro o preço de exercício, tá? Os R$20 lá no vencimento. Ele é o meu valor futuro, porque ele é um valor numa data à frente no tempo, tá? Então, ó, R$20. Eu não sei qual é o valor presente, ou seja, eu não sei quanto que esse valor na data daqui 3 meses corresponde hoje, mas eu sei que a taxa de juros livre de risco, a referência do mercado, né, para juros livres de risco é de 2% ao ano, sendo que isso aqui é uma base de 252 dias úteis, tá certo? E o meu intervalo de tempo até lá, ele é de 3 meses, tá certo? Que eu também vou considerar 3 meses úteis, tá certo? Por que eu vou considerar 3 meses úteis? Para que eu não precise ficar perdendo tempo aqui no vídeo, que é só uma explicação, para tirar final de semana, para tirar feriado. Então eu vou considerar o ano com 252 dias úteis e vou considerar os meus 3 meses como sendo também 3 meses somente com dias úteis, tá certo? Sendo assim, já dá para ter uma ideia de que 3 meses corresponde a 1/4 de um ano, tá bom? Eu vou precisar disso daqui a pouquinho. Então vamos calcular. Se o valor futuro é os R$20, a nossa continha ali em cima ela ficaria assim, ó, 20 igual ao valor presente que nós não temos, tá certo? 1 mais a taxa de juros, 2%, cuidado que essa soma não vai dar 3, é óbvio, né? Ela vai dar 1,02, perdão, elevado a um período de 3 meses, sendo que a minha taxa ela corresponde a 4 períodos de 3 meses, ou seja, 2% ao ano é 2% a cada 4 trimestres. Então eu vou pôr aqui embaixo 4. Se você não entendeu essa parte, pode procurar na internet sobre valor presente ou juros compostos, você vai encontrar com bastante simplicidade. Como não é o propósito desse vídeo especificamente, não dá para perder muito tempo aqui. Então o valor presente ele vai ser 20 dividido por 1,02 elevado a 1/4. Vou pegar minha calculadora aqui, ó, 1,02 elevado a 0,25. Só que esse valor, ele está no denominador, olha lá. Então, se ele está no denominador da fração, eu preciso que ele vá para o numerador dessa fração. Ou seja, eu vou ter que inverter esse número. Apertando 1 sobre x, ou seja, invertendo o valor, vai dar isso aqui. Então, eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 20. E eu acabei de encontrar os R$19,90, ou seja, né, o valor presente do preço de exercício do strike de R$20 na data de hoje, ou seja, 3 meses antes, ele é R$19,90. Então eu já consigo pensar o seguinte, bom, se esse valor aqui é R$19,90 e eu não tenho risco dessa ação diminuir de preço ou subir de preço, nesse meu exemplo hipotético, então essa call ela teria um valor chamado de intrínseco, que corresponde ao preço do ativo objeto na data de hoje, menos o preço de exercício descontado ou trazido a valor presente, tá certo? E isso aqui para nós daria, então, 20 menos R$19,90 daria 10 centavos de preço justo, de valor intrínseco. Esse, como eu disse desde o começo, é o pontapé inicial. Mas que fique claro para você que esse não é o modo de se calcular o preço de uma opção correta, de forma mais específica. E por que que esse não é o preço mais correto, vamos dizer assim? Por que que não é essa a forma mais correta de se calcular ou de se estimar o preço de uma opção de compra? Porque foi a condição que eu propus desde o início, de que a ação não muda de preço e a gente sabe que isso não é verdade. Então no nosso próximo vídeo,
a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa oscilação. A gente vai revisar o que eu usei para calcular, né, o valor intrínseco dessa opção. Então a gente vai partir desse princípio na nossa próxima conversa e entender como é que o modelo de Black-Scholes é hoje o modelo mais popular para precificar as opções no mercado, tá certo? Então fica com a gente e não perde o próximo vídeo. Valeu!